Vamos passar neste momento, então, a conferência de encerramento com o tema Arquivos e Ensino Superior de Direitos Humanos. Convidamos para proferir a conferência a professora doutora Mônica Tenaglia, da Universidade Federal do Pará. A professora Mônica possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrado em Arquivologia pela University College London, Inglaterra, e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. Realizou doutorado sanduíche na School of Information Studies, University of Texas, Estados Unidos, e é professora adjunta no curso de Arquivologia e no programa de pós-graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal do Pará. A tese de doutorado, As Comissões da Verdade no Brasil, Contexto Histórico, Legal e Reconstrução das Estratégias e Ações para o Acesso aos Arquivos, recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2020, na área de Comunicação e Informação. Autora do livro As Comissões da Verdade e os Arquivos da Ditadura Militar Brasileira, é vice-coordenadora do PPG-CI da UFPA, é vice-líder do Grupo de Pesquisa, Organização e Representação do Conhecimento e da Informação na Amazônia, Orsi Amazônia. Trabalhou como arquivista no Brasil e na Inglaterra, incluindo a Comissão Nacional da Verdade, e possui como tema de interesse os arquivos de direitos humanos, acesso à informação, privacidade, acessibilidade, arquivos pessoais, arquivos comunitários, ditadura militar e comissões da verdade. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito honrada também de ter sido convidada para fazer a conferência de encerramento, né, desse evento, que é parte de um projeto muito interessante, que eu também fiquei muito feliz em conhecer. Eu parabenizo a comissão organizadora do seminário e também cumprimento os colegas que estão aqui, né, e que vão posteriormente fazer parte aqui da mesa, que é o professor André. Eu estou citando você agora, André, porque tem uma fala sua no Instagram do LabGED, quando você estava apresentando o projeto, né, e falando do seminário, convidando as pessoas. Você fala de 4 dimensões que atravessam acervos de instituições de ensino superior: a dimensão legal, política, técnica e a social. Então, são essas dimensões que eu pretendo tratar aqui nessa manhã, relacionadas aos arquivos, ao ensino superior e às universidades. Bom, essa relação será desenvolvida no âmbito de 2 temáticas que eu venho explorando há algum tempo: o direito de acesso à informação e os arquivos como instrumentos de efetivação dos direitos humanos e para as investigações sobre violações de direitos humanos. Arquivos e ensino superior e os direitos humanos. Bom, então, para essa apresentação, eu preparei a seguinte estrutura. Pretendo contextualizar os direitos humanos, obviamente muito rapidamente, né? Mas trazer a centralidade do direito de acesso à informação como ponto central da defesa dos direitos humanos, que é essa a perspectiva que eu sempre abordo, né? É como eu, na verdade, olho a relação da informação com os direitos humanos. Aí eu pretendo falar como os arquivos emergem para a proteção dos direitos humanos e para as investigações sobre direitos humanos, especialmente no Brasil, com a criação de mecanismos do que a gente chama de justiça de transição. A gente não vai tratar aqui, mas são esses mecanismos instaurados para lidar com o legado de violações de direitos humanos, principalmente entre regimes ditatoriais, como no caso foi no Brasil, com a ditadura militar, por exemplo, e para novos regimes como o regime democrático. Aí também eu pretendo apresentar rapidamente a Comissão Nacional da Verdade, a CNV. Eu não sei quantas pessoas que estão presentes aqui tiveram oportunidade de conhecer, ouviram falar sobre os trabalhos da CNV e das comissões da verdade locais, com ênfase na Comissão Estadual da Verdade do Paraná, pois essas comissões utilizaram grandes volumes de informações e arquivos,
incluindo os acervos de universidades. E algumas precisaram da colaboração das universidades e de alunos de cursos de arquivologia e história, por exemplo, para organizar os arquivos. Então, aqui eu vou destacar a importância do tratamento dos arquivos para a efetivação dos direitos humanos, uma vez que diversas comissões da verdade que eu analisei na minha tese de doutorado enfrentaram dificuldades de acessar os arquivos em razão da ausência de organização dos arquivos. E aí, por fim, à luz das experiências dessas comissões com os arquivos, a gente podia refletir sobre as contribuições dos acervos de universidades para a promoção dos direitos humanos e ainda sobre a necessidade de formar profissionais da informação, sejam eles gestores da informação, arquivistas, bibliotecários, que compreendam questões éticas e o seu papel na sociedade, e, acima de tudo, o papel da informação na vida das pessoas, como um mecanismo para o exercício da cidadania, da transparência, da equidade, acessibilidade e inclusão, e também para a correção de injustiças e desigualdades. No contexto de direitos humanos, a abordagem que eu vou apresentar aqui está vinculada aos direitos que eu apresentarei será vinculando os direitos humanos e sua emergência na sociedade, especialmente evidenciada em grandes tratados nacionais e, posteriormente, internacionais, mas na perspectiva sempre do acesso à informação. Essa relação que eu desenvolvo desde quando eu entrei na pós-graduação, com a dissertação de mestrado, que analisou as leis de acesso à informação, e depois no doutorado, pesquisando a relação das comissões da verdade com os arquivos e as ações que elas desenvolveram para acessá-los, como, por fim, no meu pós-doutorado, onde eu defendi a importância da formação do arquivista para a defesa dos direitos humanos. Então, basicamente, todas essas pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 15 anos estão relacionadas aqui, inseridas nessa apresentação. Eu costumo dizer aos meus alunos que, na minha opinião, não há a menor razão para desempenharmos todas as nossas atividades, técnicas e métodos baseados numa teoria própria, a nossa profissão, se não tiver o propósito de disponibilizar essas informações, dados, documentos, informação arquivística, enfim, dependente do seu suporte também. Bom, os direitos humanos, a gente pode falar aqui que eles são uma concepção que está presente desde a antiguidade, não necessariamente com esse nome, né? Mas a abordagem relacionada à compreensão dos direitos das pessoas. Eles surgem de demandas e necessidades da humanidade. Nesse histórico que a gente consegue identificar dessa evolução dos direitos humanos, eles surgem muito relacionados às liberdades das pessoas, grupos de pessoas que poderiam ou não ser escravizados, por exemplo, e também ao exercício da liberdade da religião das pessoas. Isso a gente está falando assim na antiguidade e nos períodos posteriores. Mas a gente consegue identificar que essa abordagem dos direitos humanos, essa compreensão, ela é parte de um processo considerado infindável, porque a cada período histórico se acrescem novos anseios, sejam eles econômicos, sociais, políticos ou culturais. Então, a humanidade ela vai desejando, ela vai identificando novas necessidades que precisam ser acomodadas, sejam elas em abordagens, sejam certamente instrumentalizadas de forma legal, jurídica, né? Mas que isso vai sendo refletido nas formas como a sociedade, esses grupos, eles demandam, sejam ações do Estado, sejam questões relacionadas a políticas públicas, sejam diferentes abordagens e necessidades. Então, esses direitos eles são inatos do ser humano. A pessoa, por ser uma pessoa, ela tem determinados direitos, que, como eu disse, eles vão sendo ampliados, e eles existem independente do reconhecimento de uma autoridade política. Então, independente de onde essa pessoa more, ela tem
direitos, determinados direitos, né? O mais primordial que a gente conhece é o direito à vida, por exemplo. Então, nessa abordagem dos direitos humanos também, a gente consegue identificar uma perspectiva que se baseia inicialmente de uma perspectiva individual, a hoje abordagens do direito coletivo, por exemplo, das pessoas. A gente tem o direito ao meio ambiente, né? Então, por que a gente fala de direitos humanos se a gente não tem a proteção do lugar onde a gente vai morar, né? Então, essas abordagens elas vão sendo ampliadas. Elas são universais e são indivisíveis. Então, para a efetivação do direito humano, você precisa que outros direitos humanos sejam efetivados. Teve vários casos, seja ontem e hoje, que a gente viu essa abordagem de profissionais que falaram ou que trabalhavam com acervos de universidades ou que estavam falando sobre esses acervos e que trouxeram exemplos de como o exercício de um acesso, por exemplo, acesso à informação, ele vai efetivar outros direitos humanos. Ontem a gente teve o caso de uma das nossas colegas que falou, por exemplo, da necessidade do acesso a um diploma, né, de uma faculdade, por exemplo, porque a pessoa ela iria ingressar num concurso público. Então, o direito de acesso à informação, ele vai ser uma decorrência desse acesso é a efetivação do direito ao trabalho dessa pessoa, por exemplo. A gente consegue ver essas questões muito mais próximas a nós do que a gente consegue, muitas vezes, antecipar. Quando eu voltei, a gente saiu da pandemia e voltou nas aulas presenciais, e aí eu ministro a disciplina de políticas e legislação arquivística. Quando a gente fala de lei de acesso à informação, por exemplo, eu falava que a pandemia ainda é muito latente para a gente, né? Mas quando a gente voltou no passado, por exemplo, havia vários exemplos que a gente podia dar, por exemplo, nessa perspectiva. Não sei se vocês vão se lembrar, acho que sim, no início da pandemia, quando havia dificuldade de obter os dados sobre o número de casos da Covid, por exemplo. Vocês lembram que o governo federal soltava esses dados cada vez mais tarde, por razões específicas. E aí foi criado o consórcio de imprensa, que ia diretamente nas secretarias de saúde e compilavam aqueles dados. Então, a necessidade de obter informações, acesso a essas informações sobre o número de casos, sobre o número de pessoas que estavam positivadas, número de mortes, enfim. Obviamente, porque a gente queria entender o que estava acontecendo, mas há casos que a gente conseguia pensar assim, olha, se a pessoa tivesse um pequeno comércio, vocês lembram como que, por conta desse número de casos, havia, por exemplo, teria que fechar, por exemplo, o comércio, né? As aulas eram suspensas e tal. Aquilo era um termômetro que as pessoas iam se orientando para saber até se ia comprar mais comida para ter em casa, porque não ia querer, por exemplo, sair, né, para ir ao supermercado, que fosse. Então, veja como o direito de acesso à informação ele era importante naquele momento, por exemplo, até para uma pessoa que tinha um comércio, que ela precisaria saber qual a quantidade de mantimentos que ela ia comprar, para saber se em algum momento aquele comércio está fechado ou não. Então, vocês veem como, na prática, isso está muito mais perto da gente. Como que é importante a gente ter o acesso à informação que orienta de diferentes aspectos das vidas das pessoas, né? Que muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Então, por isso que, para mim, ao meu ver, a centralidade do que a gente faz, gestor da informação, arquivista, bibliotecário, enfim, as profissões de tecnologia que lidam com a informação, é tão importante a gente ter essa centralidade do papel que essa informação ela tem na vida das pessoas. Tá? Então, é essa relação que eu faço.
E a relação que eu entendo e que eu identifico com os direitos humanos é o direito de acesso à informação. E aí, vou apresentar aqui para vocês um dos tratados, né, de direitos humanos que é embrionário nessa abordagem desse surgimento, que é decorrente da Revolução Francesa, 1789, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No artigo 11, a declaração fala o seguinte: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos da lei. Aqui a gente consegue identificar a importância do direito à expressão como um direito humano. As pessoas elas têm o direito de se expressar, de escrever, imprimir, enfim, as suas opiniões. E no artigo 15, ela fala assim: a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Vejam que nessa declaração há uma relação entre o direito das pessoas de se expressarem, mas também o direito delas obterem informação, né? Então, hoje a gente já tem discussões, inclusive muito bem já sendo desenvolvidas dentro da nossa área, de pensar a importância das informações confiáveis para as pessoas conseguirem ter a sua própria opinião bem fundamentadas. Então, esse é um documento que mostra essa relação. Para você conseguir ter opinião, para você conseguir ter o conhecimento sobre algo, você precisa ter o acesso a essas informações. Há uma perspectiva também do artigo 15 aqui, que é a da prestação de contas, né, que posteriormente é elaborado na perspectiva da transparência. Eu acho que algo que também eu poderia trazer em relação às universidades públicas aqui, e esses acervos, é também a perspectiva da obrigação dessas universidades, sendo públicas, de serem transparentes com as informações que elas detêm, né? Então, também versa aqui na questão, ao meu ver, da gestão de documentos, do tratamento documental desses acervos que seja, uma perspectiva de fazer com que essas pessoas que são detentoras dessas informações entenderem que essas informações são públicas, né? E salvo, exceto informações de cunho pessoal, informação que versam sobre a intimidade das pessoas, que inclusive é protegido por lei, mas de que existe uma obrigação, né? Nós temos uma obrigação dentro da universidade de ser transparentes com as nossas ações, nossas tomadas de decisão também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, traz essa perspectiva do que a gente entende hoje como os direitos humanos. Tá? Então, a gente tem, no bojo ali do fim da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades da Segunda Guerra, principalmente com o Holocausto, a criação da Organização das Nações Unidas e a importância do acesso à informação para compreender os direitos das pessoas que foram violados durante aquele período. Principalmente porque, e aquilo eu acredito que ensejou também a abordagem do direito de acesso à informação para as questões relacionadas aos direitos humanos, é que a gente teve, por exemplo, naquele período, a abertura dos arquivos, por exemplo, do regime nazista, independente das informações, se fossem eles dados pessoais ou não, porque também é uma legislação que vem posteriormente, mas a centralidade do acesso àquelas informações para as pessoas saberem, por exemplo, onde estavam seus familiares, né, em que campo de concentração, por exemplo, esses desaparecidos, né, em que circunstâncias aquelas pessoas foram mortas ou que elas foram transferidas para algum outro país. Então, a importância desses acervos, no caso daqueles documentos aqui do regime nazista, para conseguir efetivar o direito dessas pessoas à justiça, né, a encontrar os seus familiares e assim por diante.
Esse artigo 19 dessa declaração, ele é bastante famoso, né? Tem uma organização uma organização não governamental que tem esse nome, que estuda o acesso à informação, que estuda e batalha, enfim. E que esse artigo fala assim, ó, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias, por quaisquer meios, independente de fronteiras. Então, vocês veem essa relação que a gente viu na declaração francesa, em 2 artigos diferentes, e aqui num só, quando fala, olha, para você ter essa liberdade de opinião, para você saber se expressar, né, ter o seu direito ao conhecimento, você precisa poder receber, procurar e transmitir as informações independente de fronteiras. Bom, então a gente, vendo esse panorama muito rápido, porque, obviamente, esse processo ele não ele é complexo e ele é longo, e ele continua sendo, ele vai ser assim, mas, na perspectiva que eu queria trazer para vocês do direito de acesso à informação, ele pode ser compreendido, então, como um direito que antecede outros direitos, como os exemplos que eu dei aqui da pandemia, como o direito de acesso à informação de um certificado, né, seja para um concurso público, seja para o emprego, seja informações que você precisa para, por exemplo, poder entrar com um processo contra algo. E aqui eu estou falando uma perspectiva desses acervos de universidades, por exemplo, seja para entender como a universidade onde você estuda, ela desempenha as suas funções, né, as suas responsabilidades, suas atividades e assim por diante. E eu acho que, na perspectiva do direito de acesso à informação, a gente consegue demonstrar claramente essa indivisibilidade dos direitos humanos, né? O acesso à informação como porta de entrada para a efetivação de outros direitos. Na perspectiva que eu gostaria de trabalhar aqui, que são as comissões da verdade, que elas utilizaram grandes quantidades de evidências, né, de violações de direitos humanos durante a ditadura militar, a gente está falando de um período como um exemplo, tá? A gente pode transpor isso para outros períodos também. Essa é a perspectiva que eu trabalho, mas a gente pode pensar em outros cenários também. Mas a emergência dos arquivos para a efetivação dos direitos humanos, a gente consegue identificar essa emergência principalmente no século XX. Como eu falei anteriormente, pós-Segunda Guerra Mundial, acesso aos arquivos do Partido Nazista, por exemplo, mas esses documentos, a gente fala que os arquivos eles emergem nesses tratados, nesses documentos sobre direitos humanos, como um instrumento de garantia de provas sobre violações de direitos humanos. E aí a gente tem um cenário histórico, um contexto que foi favorável a essa emergência. Por exemplo, o término de regimes repressivos, seja aqui na América Latina com as ditaduras militares, seja com o término, por exemplo, do apartheid na África do Sul e de outros países africanos que estavam sob regime de segregação racial, seja, por exemplo, com o fim da antiga União Soviética. Então, seja por meio de tratados, seja no âmbito jurídico, seja, inclusive, como na arquivologia, que a gente vai falar posteriormente, esses tratados eles apresentam essa centralidade do acesso à informação para as investigações sobre as violações de direitos humanos ocorridas durante esses regimes repressivos. Nos anos 80, aqui no Brasil, a partir dos anos 80, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem a criação de alguns mecanismos do que a gente chama de justiça, que se convencionou se chamar justiça de transição. São esses mecanismos que possibilitam, que contribuem para as transições das democracias que lidam com grandes violações de direitos humanos em regimes anteriores. E aí a gente está falando aqui da transição da ditadura militar para o regime democrático a partir de 1985.
Eu particularmente entendo que é bastante interessante pensar esses mecanismos de justiça de transição para entender, dar um exemplo de como essas informações elas possibilitam a efetivação de direitos humanos e as investigações, porque elas lidam com grandes quantidades de documentos, né? A gente sabe que vocês já devem ter visto em muitos programas, em projetos, onde se utiliza a coleta de testemunhos de vítimas de períodos, né? Então, a utilização da metodologia da história oral, por exemplo, para a coleta dessas informações, mas, mesmo assim, esses organismos, eles utilizam documentos, né? Então, leis de acesso à informação, muitas vezes, elas são centrais para o funcionamento e para as investigações desses organismos, como aqui, no caso que eu vou tratar, as comissões da verdade. As leis de acesso à informação também, criadas principalmente a partir da década de 1960, elas são impulsionadas pelo término desses regimes repressivos. Há um estudioso, que eu sempre falo dele, um advogado inglês, ele se chama David Banizar, da Privacidade Internacional, que é outro organismo internacional, e ele consegue identificar a proliferação, que ele fala de leis de acesso à informação, principalmente a partir da década de 80. O que a gente tem nesse cenário? O fim de regimes repressivos, então, a necessidade de você também instrumentalizar de forma legal o acesso a essas informações para que o regime anterior possa ser investigado, né? Regimes repressivos tendem a não ser transparentes, a não circular de forma fácil a informação, né? Muitas vezes, inclusive, manipular e distorcê-las. Então, as leis de acesso à informação elas são criadas muito no bojo dessa transição política. E, obviamente, isso não é porque existe uma metodologia ou há uma recomendação, mas a partir do momento que você tem um término de um regime repressivo, você tem uma demanda da sociedade que busca informações sobre aquele período, que quer, por exemplo, entender as circunstâncias das suas próprias violações, dos seus direitos, sejam eles, inclusive, das graves violações de direitos humanos, né, tortura, desaparecimento forçado e morte, mas também um direito coletivo das pessoas entenderem o que de fato aconteceu, como aquele Estado ele governou, né, aquele território por algum tempo. A arquivologia ela acompanha, e aqui estou trazendo a perspectiva dos arquivos, né, da área da arquivologia, ela acompanha essas discussões. A gente teve, em 1993, uma conferência internacional da Mesa Redonda de Arquivos, na Cidade do México, que aprovou a criação de um grupo de trabalho para identificar os arquivos de antigos órgãos de segurança e informação e preservá-los. Então, a gente tem, a partir da década de 90, a criação desses relatórios que fala, olha, é importante a preservação e o acesso a essas informações para a gente entender o funcionamento desses antigos regimes repressivos. E a arquivologia fala, bom, mas quais são esses arquivos que eles estão falando que precisam ser protegidos? E a necessidade, então, de conceituá-los e identificar esses acervos dentro de seus territórios, a fim de que eles fossem preservados. Em função desse grupo de trabalho, o produto desse grupo é um relatório publicado em 1997, intitulado Arquivos de Serviços de Segurança de Antigos Regimes Repressivos, que foi organizado por um importante arquivista espanhol, o Antônio González Quintana, um relatório a pedido da Unesco e do Conselho Internacional de Arquivos, inclusive com a participação do Arquivo Nacional brasileiro. E aí, eu acho que essas questões, para quem for fazer o workshop sobre arquivos de direitos humanos com o professor Francisco, também vão ser
retomadas, mas aqui eu estou trazendo para a gente conseguir chegar, e vocês vão entender como eu vou fazer essa relação lá com os arquivos de universidades, mas esse relatório, ele apresenta quais são os direitos individuais e coletivos que requerem o acesso à informação. Numa perspectiva também de conceitos que já vinham sendo colocados em relatórios, principalmente das Nações Unidas, né, anteriores. Então, ele fala o direito de saber. Então, duas dimensões desse direito. O direito individual, no bojo dessa transição política, de identificar os responsáveis pelos crimes contra os direitos humanos, o direito de descobrir o destino de familiares e desaparecidos, por exemplo. Mas também o direito à memória, um direito coletivo, de toda a sociedade compreender a sua história e como ela foi governada. Então, esse relatório, para nós que estudamos essa relação arquivos e direitos humanos, ele é um ponto fundamental para a gente entender qual que é essa relação dos direitos humanos e essas diferentes perspectivas, sejam de pessoas para fins diretos, mas também o direito à memória, o direito de toda a sociedade. E esse relatório ele conceitua os arquivos, que convencionou-se posteriormente chamar arquivos da repressão, mas a gente pode falar, tem outros arquivos sensíveis, hoje muito utilizados arquivos de direitos humanos, por exemplo, mas naquele relatório, a gente está falando ali na década de 90, ele fala assim, olha, esses arquivos da repressão eles podem ser acervos de órgãos de segurança e informação, desses antigos regimes repressivos, de instituições que investigam esses regimes, que investigam o passado, como o caso das comissões da verdade, como é o caso de comissões de anistia, no Brasil, o caso da Comissão Especial de Mortes de Desaparecidos Políticos também. Essas comissões, elas produzem e precisam de acesso a esses documentos, e elas produzem. Então, elas também têm informações, elas produzem informação sobre esse regime investigado. Acervos de organizações de oposição ao regime repressivo. A gente tem o famoso caso, que não é só, né, é uma importante iniciativa, o Projeto Brasil Nunca Mais, que depois foi lançado num livro em 1985, mas, por exemplo, que é fruto dessa oposição ao regime ainda no final da década de 1970 e que produz esse legado documental que foi 30 anos depois utilizado, por exemplo, nas comissões da verdade, né? E os arquivos convencionais. Esse relatório de 1997, do Quintana, ele é interessante também, na minha perspectiva, porque ele lança à luz a esses arquivos, enfim, que hoje a gente fala assim, dentro dos arquivos de direitos humanos, que arquivos que estão para além de órgãos de repressão, por exemplo, para além da temática do regime repressivo, eles podem trazer pistas, porque os arquivos eles trazem evidências de atividades que foram desenvolvidas. Se a gente pensar num regime repressivo, porque não é um regime que foi instaurado de forma legal, todas as instituições daquele regime, elas precisam dar sustentação àquele governo que é inconstitucional, digamos assim. Então, a gente vê, no caso das comissões da verdade, como elas utilizaram documentos para além desses 3 tipos que a gente está falando aqui. Então, documentos, por exemplo, do Detran, documentos de cemitérios, documentos que necessariamente não estão nessas 3 primeiras tipologias de documentos, mas que foram importantes para evidenciar essas violações. E aqui, no caso da ditadura militar brasileira, e aí o meu gancho aqui com os acervos das universidades e como as comissões da verdade utilizaram esses acervos para
investigar as violações de direitos humanos, a gente lembra que, em 1967, foi criadas as divisões de segurança e informação no regime ditatorial. Em 1969, uma dessas divisões foi instaurada no MEC, né, no Ministério da Educação. E que, em 1971, foram criadas assessorias especiais de segurança e informação, as AESs, ASES, dentro de cada universidade pública. Então, há uma perspectiva interessante desses acervos, porque essas assessorias elas estavam subordinadas diretamente ao Serviço Nacional de Informações e que tinham a finalidade de identificar e monitorar os chamados elementos subversivos dentro das universidades. Então, quando a gente tem a abertura, o fim da ditadura militar, né, 1985, e a busca por esses arquivos da ditadura militar para fins de reparação, fossem elas judiciais, né, na perspectiva de identificar, por exemplo, desaparecidos políticos da ditadura, houve um grande movimento de saber onde estavam esses acervos dessas assessorias das universidades, porque, tradicionalmente, as universidades elas são um lugar de resistência, né, e muitos desses desaparecidos, vítimas da ditadura militar e mortos, foram estudantes, né, que estavam dentro da universidade, e que esses documentos poderiam trazer evidências, sejam da prisão dessas pessoas, do paradeiro, né, desses desaparecidos políticos, por exemplo. Então, no bojo da transição política, fim da ditadura militar no Brasil e o nosso período democrático, em relação aos arquivos, há uma série de iniciativas que a gente poderia destacar aqui para pensar essa relação dos arquivos e direitos humanos, né? No final da década de 1990, início da década de 1990, que o recolhimento de acervos da ditadura militar, porque muitos desses órgãos de segurança e informação da ditadura foram fechados, né? E você tem o recolhimento desses acervos para as instituições arquivísticas, como foi o caso dos acervos das DOPs, das Delegacias de Ordem Política e Social da ditadura militar, a criação, em 1995, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, onde, pela primeira vez, o Estado brasileiro reconhece a sua responsabilidade no desaparecimento e na morte de um determinado grupo de pessoas. Tá? 2002, a criação da Lei de Anistia, onde as pessoas elas podiam e podem ainda entrar com requerimentos para serem para fins de reparação, né? E também, eu não sei se vocês já viram o acervo da Comissão de Anistia, imagino que a maioria não, mas você entra com um processo que precisa ser sustentado com muitas provas documentais, né? Então, e a própria pessoa, ela precisa conseguir montar esse processo, a fim dela comprovar que ela foi uma vítima do período. Então, ela precisa de acesso a esses documentos para fins de reparação financeira, aqui no caso da Comissão de Anistia. 2009, a criação do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, projeto Memórias Reveladas, que até hoje ainda coordenado pelo Arquivo Nacional, mas que criou uma grande base de dados que linka acervos referentes à ditadura militar de diferentes instituições, inclusive que recolheu alguns acervos sobre a ditadura para o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, como é o caso aqui que eu estou falando no meu contexto onde eu trabalho, na Universidade Federal do Pará, o acervo, os documentos que foram identificados sobre a ditadura militar na Universidade Federal do Pará também foram transferidos, recolhidos ao Arquivo Nacional, que abre aqui várias discussões, inclusive hoje, que eu venho levantando sobre essa questão de você
num país do tamanho do Brasil, você recolher acervos, né, do norte para o sudeste, e você, às vezes, inviabilizar essas pesquisas, porque, muitas vezes, um pesquisador de Belém não vai conseguir ir para o Rio de Janeiro acessar essa documentação. Há muitas questões que eu acho que precisam ser desenvolvidas, inclusive, nessas questões de recolhimento, Chico, que você falou na sua apresentação, né? Em 2009, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o terceiro deles, recomenda a criação de uma comissão da verdade para investigar a ditadura militar no Brasil, e quando a gente tem, em 2011, uma lei que aprova a criação, uma lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, concomitantemente à Lei de Acesso à Informação. Então, uma perspectiva de que a Lei de Acesso à Informação, ela poderia contribuir com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Veja, a gente teve o fim da ditadura militar em 1985, e a gente está falando aqui em 2012 o funcionamento de uma Comissão Nacional para investigar, né, é oficializada pelo Estado brasileiro, para investigar também a ditadura militar brasileira. Nesse período de quase 30 anos, você tem a mobilização da sociedade que se organiza em grupos, né, e que demanda o direito à justiça, que demanda o direito à reparação, à memória histórica, demanda o direito de ser ouvido, né? E você tem, então, em 2012, a criação de várias comissões da verdade locais, muitas delas frutos desses grupos que já haviam sido criados nesse período, até a criação da Comissão Nacional da Verdade. E que essas comissões foi o objeto da minha tese de doutorado. Numa busca que não foi exaustiva, no período de 2012, 2018, eu identifiquei que foram criadas 88 comissões da verdade locais em todo o período território nacional. As comissões da verdade, elas têm uma perspectiva, uma metodologia que elas realizam as suas investigações e elas registram esses resultados num relatório final. Então, a perspectiva de que, majoritariamente, para você encerrar as suas atividades, você apresenta um relatório final. Mas esse universo de 88 comissões, eu só identifiquei 27 relatórios apresentados. E aí, uma hipótese que a gente levantou naquele período foi que muitas comissões não conseguiram terminar os seus trabalhos de investigação. Elas não terminaram seus trabalhos, muitas foram criadas ao sabor de um momento propício, né, onde havia muito debate sobre a ditadura militar, inclusive com a criação da CNV, mas que elas não conseguiram continuar os seus trabalhos. E aí, para minha tese de doutorado, eu selecionei 20 relatórios finais dessas comissões. E aí eu queria identificar qual que era a relação das comissões da verdade com os arquivos, né? Que elas fizeram para conseguir desenvolver as suas atividades de investigação, que são muito baseadas em provas, em documentos, né, em arquivos. O que eu consegui aqui, nessa perspectiva que eu queria trazer para vocês, é essa grande dificuldade de acesso que as comissões que relataram nos relatórios finais, devido principalmente ao estado de conservação dos documentos. Aqui o que eu queria trazer para vocês, porque eu trabalhei como arquivista na Comissão Nacional da Verdade em Brasília. Já havia antes trabalhado com lei de acesso à informação, tinha essa centralidade de entender o direito de acesso à informação, enfim, isso passava. E quando eu comecei a fazer o meu doutorado, eu queria entender qual foi a contribuição da lei de acesso à informação para o trabalho da CNV. Foi ótimo eu não ter... isso acontece muito para quem está fazendo projetos, tá? De pesquisa aqui. Você tem uma ideia, mas depois, na hora que você começa a desenvolver, você vê que não vai dar certo. Você não vai ter muito o que falar ali. Né? Por quê?
Porque eu fui identificando dentro dos relatórios que uma das maiores dificuldades de acesso aos arquivos pelas comissões da verdade é porque eles não estavam organizados, é porque eles estavam em péssimo estado de conservação. E que era muito mais, essas dificuldades eram muito maiores que simplesmente aquele acesso legal de um órgão detentor da informação possibilitar ou não acesso àqueles arquivos. E a falta de recursos e a falta de apoio institucional também foi uma dessas razões. Queria só trazer esse mapa aqui para vocês, que, de novo, não é exaustivo aquele levantamento. Outras comissões foram criadas desde quando eu terminei a tese, em 2019, mas aonde a gente está falando dessas comissões da verdade no Brasil. Aqui no Paraná, conforme o meu levantamento, foram criadas 2 comissões da verdade, que a gente já vai falar a seguinte. Então, aqui é um panorama dessas 88 comissões a nível nacional. E aqui foi uma tabela que eu apresentei na minha pesquisa, organizando quais eram as dificuldades de acesso dessas comissões aos arquivos. E aí, quando eu majoritariamente consegui identificar que grande parte dessas dificuldades era por conta da dificuldade do acesso físico, seja porque esses arquivos eles estavam desorganizados, ou acesso intelectual, quando a gente fala da falta de instrumentos de pesquisa para acessar para acessar os acervos, né? E aí eu queria trazer uma perspectiva da Comissão da Memória e Verdade da Universidade Federal do Pará, que eu não sei aqui se alguém teve contato com essa comissão aqui na UFPR. Ela foi criada em 2012 e ela firmou acordos de cooperação técnica com a Comissão Nacional da Verdade e com a Comissão Estadual da Verdade do Paraná. Aqui é uma portaria que cria essa comissão em 2012, e ela fala, né, que, ao final, ali no artigo 6º, que a Comissão da Memória e Verdade do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, deverá apresentar, ao final, um relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e as recomendações. E o parágrafo único fala assim: todo o acervo documental e de multimídia resultante da conclusão dos trabalhos da Comissão da Memória e Verdade da Universidade Federal do Paraná deverá ser encaminhado ao Memorial da Resistência do Paraná, a ser instituído, a gente está falando aqui em 2012, com cópia ao Arquivo Nacional para integrar o projeto Memórias Reveladas, aquele projeto que eu falei para vocês, criado em 2009, e a outros espaços destinados a documentar a memória deste período no estado do Paraná. Aqui, essa comissão, da verdade, eu convido vocês se vocês quiserem dar uma olhada, essa página da comissão ela ainda está em vigor. Ela é desatualizada, acho que a última atualização é de 2013, mas ainda existe essa página com informações que eles colheram, depoimentos, audiências públicas que foram realizadas, né? Links importantes, enfim. Essa página ainda está em funcionamento, mas ela não foi atualizada. E aí, queria falar para vocês que a impressão que eu tenho é que essa comissão ela não terminou seus trabalhos, ela não entregou um relatório final, ou existe uma hipótese de que esse relatório ele foi absorvido pela comissão, foi utilizado pela Comissão Estadual da Verdade do Paraná, que é uma dinâmica que aconteceu bastante com essas comissões da verdade locais. Então, investigações de uma comissão municipal, por exemplo, eram repassadas à comissão estadual para utilização no relatório final, mas não consegui identificar. Então, há uma possibilidade de que essa comissão não tenha finalizado seus trabalhos, né? E aí é uma outra questão que se abre também. O que foi feito com esses arquivos produzidos por essas comissões, né? Onde será que eles estão?
na minha tese, das 20 comissões da verdade que eu analisei, eu só consegui identificar a localização de 12 acervos dessas comissões. Algumas estavam na casa ainda de antigos membros. Isso abre discussões, né, se a gente pensar que essas comissões elas também desenvolveram suas atividades com dinheiro público, né? Então, essas informações elas precisam ser recolhidas, precisam ser disponibilizadas, né, à população, à sociedade. E aí a Comissão Estadual da Verdade do Paraná, Tereza Urban, que esteve em vigência entre 2012 e 2014, foi constituída por pesquisadores e estudantes da UFPR, da Universidade Estadual de Maringá, se não me engano, PUC Paraná, UniOeste, da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, da Fundação Nacional do Índio e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Conforme as informações que eu identifiquei quando eu estava fazendo análise, e a Comissão Estadual do Paraná ela foi uma das comissões que eu investiguei na tese. Ela realizou, conforme o relatório final, 73 audiências públicas, 150 depoimentos. Em 2017, foi criado o Comitê Permanente de Memória, Verdade e Justiça do Estado do Paraná. Esse aqui é o relatório final da Comissão Estadual da Verdade, de 2014. Eu acho que esse relatório está disponível ainda na internet. Eu tenho a cópia baixada, né? E nesse final de semana eu estava preparando uma apresentação e reli o relatório e estava comentando, inclusive com alguns colegas hoje cedo, porque a Tereza Urban, ela morreu faleceu não faz muito tempo, mas nesse relatório tem um depoimento dela no início do relatório. E ela fala, ela ficou presa, ela foi exilada, acho que foi no Chile, salvo engano, com os filhos pequenos, mas ela fala que quando ela ficou presa, ela identificou quanto pessoas, com mulheres, quanto que elas sofriam violações de direitos humanos dentro das cadeias, e não eram mulheres que estavam presas por conta da resistência política, por exemplo, da sua atuação contra o regime militar, mas ela foi identificando como aconteciam essas violações de direitos humanos na sociedade em geral, né, que estavam além para as questões, por exemplo, de resistência política. Então, a Tereza Urban ela foi uma grande militante, depois que ela foi solta, a pensar nessas condições em que as pessoas encarceradas elas eram mantidas, né, e as violações de direitos dessas pessoas encarceradas. E ela fala assim, no depoimento dela, é importante a gente pensar que as violações de direitos humanos elas acontecem mesmo depois do fim da ditadura militar. Eu acho que isso é um grande gancho que a gente tem que fazer quando a gente faz uma reflexão, inclusive, sobre as violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Muitas instituições não foram reformadas, né? Essas violações elas continuam acontecendo na sociedade e é importante, por isso, a gente estudar essas violações de direitos humanos também. Esse relatório ele fala assim, a Comissão Estadual da Verdade do Paraná também relata ter enviado 2 ofícios à então reitora da Universidade Estadual de Londrina, sendo que o primeiro deles só foi respondido ao final da audiência pública realizada em Londrina, não podendo subsidiar as oitivas da comissão, e o segundo ofício não foi respondido. Por essa razão, a Comissão da Verdade reconheceu que fosse encaminhado o relatório final ao Conselho Universidade da UEL, para o conhecimento dos fatos ora relatados e providências quanto à obstrução das investigações traduzida no não fornecimento de informações requisitadas. Eu acho que essa parte do relatório final ela demonstra algo que eu acho que a gente precisa repensar, e aqui é o bojo das universidades, mas essa falta
de, de ajuda, como que eu falo, na falta, inclusive, do não acesso às informações, porque aqui, no caso da Comissão Estadual da Verdade, ela relata diversas vezes ter tido dificuldade de acesso à informação por essa falta de institucionalidade dos acervos, no caso aqui da Universidade Estadual de Londrina. Então, ela aponta diversas vezes que não conseguiu desempenhar as suas atividades por não ter conseguido acesso, no caso aqui, ao acervo de uma outra universidade, né? Que é da UEL, por exemplo. Então, aqui, uma outra parte do relatório, ela fala assim, a Comissão Estadual do Paraná, apesar de ter empregado grandes esforços na busca pelos arquivos da Assessoria de Segurança e Informação da Fundação Universidade Estadual de Londrina, de novo falando da UEL aqui, tá? Conseguiu localizar apenas algumas pastas de documentos referentes à assessoria no acervo DOPS Paraná, sob a guarda do Arquivo Público do Paraná, constatando que esses documentos não são oriundos do arquivo da Assessoria de Segurança e Informação, e sim apenas cópias que o DOPS recebia, dava encaminhamento e arquivava em pasta própria da ASE, Fundação Universidade Estadual de Londrina. Os arquivos eles têm uma capacidade muito interessante de se ramificar, né? Então, pela própria os procedimentos que a gente tem em relação aos arquivos, a gente envia uma cópia, ou envia o original, né, e fica com uma cópia. Então, muitas vezes, essa destruição que a gente tem, os arquivos da ditadura militar foram destruídos. Você pode ter, não sei se foi o caso aqui, a destruição do acervo, a eliminação do acervo da Assessoria de Segurança e Informação. Mas essa assessoria ela enviou cópias para outros lugares, porque o próprio funcionamento de um regime repressivo ele requer essa questão da circulação da informação, da vigilância. Então, é muito difícil, você tem muitas vezes a identificação de arquivos da ditadura militar, por exemplo, em arquivos privados, porque uma cópia foi enviada, a outra ficou, então você consegue essa identificação. Mas, enfim, no caso da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, pelo que nós conseguimos identificar, um grande problema do desenvolvimento para o acesso aos arquivos da ditadura militar nas universidades, por exemplo, foi a falta desse apoio institucional de outras universidades. E a gente precisa fazer essa reflexão sobre a cultura organizacional desses lugares, sobre o comprometimento, né, dessas instituições em cooperar com investigações, por exemplo, no caso da Comissão Estadual da Verdade. E ao final do relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, ela fala assim, assegurar que todos os documentos relacionados a DOPS existentes no Arquivo Público do Paraná estejam disponíveis por meio eletrônico em versão online. E é interessante que, obviamente, há muitas questões da digitalização que precisam ser consideradas, inclusive pela sua disponibilização por conta, por exemplo, de dados pessoais, né, informações sensíveis também. Mas aqui eu chamo a atenção que o acervo DOPS Paraná ele foi recolhido ao Arquivo Público do Estado do Paraná em 1991. E a gente teve funcionamento de uma comissão 20 anos depois, que ainda demandava, que ainda sugeria a digitalização desse acervo, né? Então, uma outra questão também nessas recomendações é que a comissão fala que deverá ser repassado com muitos outros documentos à Comissão Nacional da Verdade e ao Arquivo Nacional para ser disponibilidade para consulta à sociedade. Então, uma cópia do relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, que apresenta muitos documentos, foi encaminhado
ao Arquivo Nacional e hoje faz parte do projeto Memórias Reveladas. Esse é o Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Estado do Paraná, que é uma página em funcionamento, e ela, na apresentação ali, ela fala assim, ó, que considerando as recomendações contidas no relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, Teresa Urban, foi instituído em 2017 o Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Estado do Paraná, junto à estrutura de Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. E eu creio que isso foi um dos legados, a gente pode pensar, dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade aqui no Paraná. Eu gostaria de trazer umas fotos para vocês, que isso não é relacionado aos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, mas para demonstrar para vocês como a falta de tratamento documental da organização, como a falta de instrumentos de pesquisa, da própria digitalização, ela incide sobre as investigações sobre violações de direitos humanos, nesse escopo das comissões da verdade, que a gente consegue ampliar para outros cenários também. Esse é o relatório, são fotos do relatório final da Comissão da Verdade do município de São Paulo. Lembra quando eu falei anteriormente sobre quais seriam esses arquivos da repressão, e aqui, no caso, são os arquivos convencionais, arquivos de cemitério. Então, a Comissão da Verdade do município de São Paulo, no relatório final, ela fala extensivamente das dificuldades que ela teve de desenvolver as suas investigações por conta da má conservação dos acervos, principalmente de cemitérios, porque a ditadura militar na cidade de São Paulo teve um perfil com, por exemplo, o desaparecimento de pessoas e enterrando essas pessoas em valas como pessoas indigentes. Então, essa comissão ela precisou de muito acesso aos arquivos de cemitérios. E aí há muitas fotos sobre essa falta de organização, não recolhimento, a falta, inclusive, de orientação do Arquivo Municipal de São Paulo sobre esses acervos, e assim por diante. Aqui é uma foto do relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, e essa foto foi dentro do prédio da DOPS Rio, que era já um prédio em processo de tombamento, e que eles, quando a comissão foi fazer uma diligência dentro desse prédio, encontrou esse estado de degradação de documentos, né, sobre a ditadura militar. Aqui também é um outro, os fichários, né, os arquivos de fichas da DOPS, que também foram encontrados dentro desse prédio da Delegacia de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro. Na minha pesquisa, eu consegui identificar que, entre as 20 comissões da verdade analisadas, 14 delas firmaram convênios, surprise, surprise, né, que eles vêm às universidades, para conseguir dar conta dessa falta de organização dos arquivos, para desenvolver as suas atividades. Então, aqui é uma foto que está no relatório final da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Espírito Santo, que contou com a ajuda de alunos do curso de Arquivologia e História para organizar e para também, inclusive, desenvolver pesquisas que embasaram depois o relatório final da comissão. Então, talvez a gente consiga refletir sobre isso depois, mas aqui no caso do projeto, aqui que a gente está discutindo aqui na UFPR, como que esses acervos, não só eles são possibilidades de efetivação de direitos das pessoas, mas também eles são bons instrumentos para a nossa própria formação, nossa própria prática, né? Foi como o caso das experiências desses alunos que não só contribuíram para a organização
e depois você vê para a própria efetivação, né, do direito à memória, direito à verdade, mas também eles adquiriram conhecimento e prática no desenvolvimento de atividades de tratamento documental. Agora, estou chegando ao fim, tá? As comissões da verdade, instituídas a partir de 2012 em diante, o ano que vem faz 10 anos que a Comissão Nacional da Verdade ela entregou o seu relatório final. Foi por isso, inclusive, que eu quis trazer essa perspectiva das comissões nessa apresentação, porque eu acho que vai ser um momento muito propício para a gente refletir sobre o legado dessas comissões e quanto que debates e pesquisas e as recomendações, inclusive, dessas comissões, elas foram atendidas, né? Então, acho que vai ser um cenário de muita discussão sobre essas questões. Mas, nos últimos anos, houve alguns incidentes que a gente fala, que chama aqui de investidas contra o legado das comissões da verdade brasileiras, né? Em 2019, houve uma ordem judicial que demandou a anonimização, as tarjamentos de partes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, um julgamento que tramitou sobre segredo de justiça, determinando a anonimização de todas as menções publicadas no relatório final da CNV sobre Olinto de Souza Ferraz, ex-coronel da Polícia Militar de Pernambuco. Essas tarjas elas foram retiradas alguns meses atrás, mas é essa questão de como que há essa adulteração de um relatório final como uma prova apresentada pelas investigações das comissões da verdade, no caso aqui da CNV, e como depois você tem uma ordem judicial que pede essa adulteração dessas evidências, né? E em 2017, a Justiça determinou aqui a gente está falando no âmbito do Estado do Paraná, a supressão de trechos de documentos e inclusão de novos documentos no relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, recolhido ao Arquivo Nacional. Esse relatório que eu mostrei a capa para vocês e que apresenta diversos documentos. Então, foi uma ação movida pela família de Ney Braga, um militar e um político paranaense. Há uma série de questões que eu acho que a gente pode refletir depois, mas também, se a gente pensar num relatório final que apresenta determinados documentos, informações, e você depois tem uma ordem judicial pedindo a adulteração dessas investigações, né? E o Arquivo Nacional sendo obrigado a fazer essas modificações. Aqui é o tarjamento no relatório final da CNV, que já foi revogado, mas isso continua, eu acho que ainda é um ótimo exemplo para a gente pensar nessas alterações. E aqui não posso deixar de falar que essas informações, elas foram... Eu só sei dessas informações por conta da Giro da Arquivo, que é um boletim de notícias de um projeto de extensão do professor Francisco Cogo Júnior, né, e que foi vinculado nesse boletim no ano passado. Então, essa importância para a gente discutir como que esses resultados dessas investigações, elas ainda são muito disputadas, né? Uma disputa de narrativas, uma disputa de memória sobre o legado da ditadura militar no Brasil, que se reflete, por exemplo, nessas iniciativas aqui. Bom, as comissões da verdade locais, elas produziram novas formas de interpretação e narrativas sobre a ditadura militar brasileira. Por isso a importância
da proteção desses acervos. É importante para a compreensão dos trabalhos, entender os trabalhos dessas comissões. Por que novas interpretações e narrativas sobre a ditadura? Porque os direitos humanos, eles vão se acomodando em função das novas necessidades e olhares que a sociedade tem sobre os seus direitos. Então, se a gente pensar, por exemplo, que comissões da verdade, como a Comissão Estadual da Verdade do Pará, identificou as violações de direitos humanos das comunidades indígenas, por exemplo, na produção da Transamazônica, por exemplo, durante a ditadura militar, a gente não está falando aqui de perseguidos políticos que eram contra a ditadura militar. A gente está falando de violações de grupos até então invisibilizados nessa narrativa, nessa discussão sobre a ditadura militar, que até então não se falava sobre esses grupos, né? As comissões trouxeram diferentes noções de gravidade de violações de direitos humanos, de modo a ajustá-las a várias experiências históricas, de sensibilidades e sofrimentos, e sensibilidades locais para a violência da ditadura, que afetou de forma distinta diversas partes do Brasil. Contabilizaram as perseguições para além de perseguições políticas, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque os arquivos eles foram instrumentalizados de forma a conseguir identificar as evidências dessas perseguições, desses novos olhares que essas comissões da verdade tiveram. Por exemplo, violações quanto ao direito à pesquisa, à docência, ao trabalho, né? Violência das ações econômicas do regime de exceção, em articulação com empresas privadas. Isso é uma temática que vem sendo desenvolvida de forma bastante forte hoje com alguns grupos de direitos humanos que se articularam para identificar o envolvimento de empresas privadas durante a ditadura militar. E violações de direitos associados ao modo operandi da ditadura militar a outros grupos. Por exemplo, camponeses, comunidades indígenas, negros, mulheres, comunidade LGBT. E, por fim, a questão da centralidade do acesso à informação para a efetivação dos direitos humanos e as investigações sobre violações de direitos humanos, né? Como que o acesso à informação ele possibilitou que essas comissões da verdade tivessem novas informações e conseguissem compreender melhor as violações que ocorreram durante a ditadura. E, no caso aqui dos trabalhos das comissões da verdade, a importância das universidades e seus acervos, que também demonstra os novos usos de dados, informação e arquivos conforme as necessidades. Tem uma arquivista norte-americana bastante interessante que ela fala que os arquivos eles não falam por si mesmos, eles respondem às perguntas que a gente faz para eles. Então, como que os arquivos, no caso das comissões da verdade, esses arquivos utilizados foram arquivos utilizados para repressão política, para vigilância, para opressão, são hoje utilizados para as investigações sobre violações de direitos humanos, para reparação, né, para correção de injustiças. Então, esses novos usos dessas informações. Para finalizar, acredito que deve ser discutido dentro da nossa formação, nos cursos, né, e também na prática desses profissionais que lidam com a informação, de uma obrigação ética nessa formação, de modo a entender essas dinâmicas, sejam elas legal, políticas, técnicas e sociais dos arquivos, orientada por princípios de justiça, equidade, democracia, participação, transparência e inclusão. E não só para isso. Eu acho que a gente pode pensar também
na importância dessa discussão para agir em relação à correção de injustiça e de desigualdades passadas que ainda estão em vigor, em violações de direitos humanos que ainda ocorrem, né, e que precisam ser... esse debate precisa estar inserido como algo central no nosso fazer e no desempenho das atividades que a gente desempenha. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. Eu fico à disposição. Obrigado, professora Mônica, pela conferência. Convidamos o professor doutor André Vieira de Freitas Araújo, do Departamento de Ciência e Gestão da Informação, que fará a mediação desta conferência. Professor André, professor do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da UFPR, vice-coordenador do curso de Gestão da Informação aqui da UFPR, foi professor do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vice-coordenador do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades da Informação, ali da UFRJ, atua no programa de pós-graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, o nosso PPGGI, e no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Membro da ISCO Brasil, doutor em Ciência da Informação pela USP, com período sanduíche na Alma Mater Studiorum da Universidade de Bolonha, mestre em História Social pela USP, bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Unesp. É um dos idealizadores e organizadores do Fórum Internacional A Arte da Bibliografia e do Seminário Internacional Itinerante A Arte da Bibliografia. Pertenceu ao quadro diretivo da Associação de Arquivistas de São Paulo e é coordenador de documentação aqui do projeto da UFPR. Obrigado, professor Helder. Bem, bom dia a todos, né? Quase boa tarde. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a oportunidade, ao convite, para poder mediar a fala da professora Mônica, a quem agradeço imensamente, viu, Mônica? Não só aceite pelo nosso convite para estar conosco no evento, para nos ajudar também a dilatar um pouco a reflexão sobre um projeto dessa natureza. Então, já quero te parabenizar pelo percurso que você realizou, Mônica, que não só foi muito claro, mas também muito didático, sobretudo para nós, né, que não é possível, então, a gente pensar os arquivos desvinculados das suas dimensões mais amplas e tensionadas, né, sobretudo quando a gente debate a temática dos direitos humanos. Então, acho que o percurso que você adotou, escolheu, Mônica, foi fundamental, né, partindo, então, da própria compreensão de base do que são os direitos humanos, né, como isso efetivamente faz parte das nossas experiências mais íntimas, né, não só na experiência da individualidade, mas da coletividade, como também, efetivamente, então, os arquivos eles têm contribuído, né, ou se esforçado para contribuir para a construção, né, e para a garantia do exercício desses direitos humanos, e bem como os próprios exemplos que você nos trouxe, Mônica, que foi muito... Bom, para mim, particularmente, foi muito interessante perceber parte do trabalho até realizado num contexto local, que é algo que até então eu não tinha me atentado ou tinha observado, né? E, de fato, Mônica, assim, tem muitos pontos que você tratou na sua fala, que eu gostaria de destacar somente 3 aqui em especial, né? Primeiramente, a própria emergência dos arquivos para a efetivação dos direitos humanos, né? Muito ligado a essa ideia mesmo de justiça da transição, conforme você apontou para a gente. E como isso, no fundo, nos responde diretamente não só à experiência dos direitos individuais, mas também direitos coletivos, né? E acho que, quando você traz alguns dos exemplos, como é o caso do Memórias Reveladas, que é tão emblemático, não é? Ali em 2019, eu me lembro que em 2009, me lembro que em 2008, até como cheguei a comentar com você, eu estive, à época, envolvido com um projeto ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, tudo mais, que surgiu justamente dessa efervescência que acontecia no nosso país, pensando os lugares dos arquivos, mas também dos centros de documentação e memória, né, que de uma maneira convergente também passam a exercer esse papel, tentando responder também à própria expectativa de formação dessa grande base de dados referencial, né. Então, achei muito bom você trazer também como disso que foi realizado ali em 2009, a gente ainda tem alguma ressonância ou não, né, do que foi, de uma maneira tão efervescente, tratado à época. Acho que a ponte que você faz em relação às universidades, Mônica, ela é importante porque, de fato, a universidade ela se pressupõe ainda ser esse espaço de resistência.
E sendo, portanto, esse espaço, me parece que é um fórum muito privilegiado para que a gente possa, então, trazer esses tensionamentos. E aí, quando você fala sobre o tratamento, né, para a gente é fundamental pensar nessa ideia do tratamento documental, e aqui eu estou falando no sentido estritamente arquivístico mesmo, né, como que esse tratamento documental ele impacta diretamente no acesso e no próprio desenvolvimento dos trabalhos que podem ser realizados a partir de um acervo específico. Não só das comissões, conforme você nos demonstrou aqui, a partir de algumas experiências empíricas, mas como a própria justiça, por exemplo, né, ela se debruça sobre um conjunto de documentos para poder dar encaminhamentos do ponto de vista do exercício dos direitos, né? E no nosso projeto, especificamente, a gente está diante de um cenário que ele é muito emblemático nesse sentido, não é? Ou seja, quais são os grupos e quais são os alunos e alunas que teriam ou não direito, né, aos seus diplomas a partir da própria documentação referente aos seus percursos. Acho que o que você nos mostra aqui sobre as investidas contra os legados das comissões da verdade é algo muito sério, e mais do que sério, é muito grave, né? E veja só, Mônica, nós não estamos falando de algo antigo, né, de uma história do início ou da metade do século XX no país. Nós estamos falando de uma história extremamente recente, de poucos anos. Então, precisamos ficar bastante atentos a essas investidas, né, justamente contra o legado das comissões da verdade. Fico pensando que, do ponto de vista do nosso projeto, Mônica, sua abordagem ela nos mostra assim, uma questão que ela é mais ampla, né? Sua abordagem ela é mais ampla, porque ela toca numa dimensão ética-política mais ampla, mas que dentro dessa dimensão ética-política mais ampla, ou seja, dentro desse grande cenário, a gente sim consegue localizar a experiência dos denominados acervos acadêmicos, não é? Porque quando você fala em violação, no fundo, a gente tem que pensar de que tipo de violação nós estamos falando, não é? Quando as instituições elas fecham as suas portas, né, e privam os alunos de terem acesso não só aos seus documentos, aos seus percursos, nós estamos falando sim de uma violação também, né? Então, eu acho que tudo que você nos trouxe, Mônica, é muito aderente àquilo que mais nos interessa também aqui nesse seminário e também no projeto. Só para fechar um pouquinho os meus comentários, Mônica, porque eu não tenho efetivamente uma pergunta para te fazer, mas muito mais esses comentários relacionais, não é? Eu voltei a um dos textos, né, uma das contribuições bibliográficas justamente do Antônio Quintana, que você nos apresenta aqui, né, aquele texto dele, o Arquivos e Direitos Humanos, que ele vai lembrar justamente disso que você deixou muito claro na sua fala, né, que é justamente nessas transações políticas, então, que os arquivos eles adquirem esse chamado protagonismo, né? É esse protagonismo maior em relação à defesa dos direitos humanos, né, justamente porque é nos arquivos que nós encontramos, então, dinâmicas sobre essas políticas de gestão. Ele usa o termo políticas de gestão do passado, né? Ele prefere esse termo políticas de gestão do passado do que gestão da memória, né? E demonstrando como, por exemplo, no campo dos direitos humanos, né, tanto por parte de juristas e ativistas, como eles reconhecem o papel fundamental dos arquivos, e como do lado da própria comunidade arquivística, também a gente tem percebido a necessidade de confrontar os direitos humanos. Mas, independente de onde vem essa força, nos parece que o que é mais importante é centralizar o próprio trinômio, né, que o Quintana nos coloca, que é o seguinte: olha, o que estaria sustentando todas essas relações são os próprios conceitos de memória, verdade e justiça, né? E acho que a sua fala ela deixa isso extremamente evidente para a gente, não é? E aí, por fim, um outro ponto também que me chama a atenção no trabalho dele é pensar que essas políticas de memória, e aí, mais uma vez, ele prefere o uso do termo políticas de gestão do passado do que o termo gestão de memória, né? São políticas sempre conjunturais, né? Por elas serem políticas bastante conjunturais, então elas são políticas de curto prazo, né? Sendo que as políticas arquivísticas, segundo ele, deveriam ser políticas de longo prazo. Então, é como se as políticas arquivísticas elas também elas fossem essenciais, inclusive, para a garantia dessas políticas do passado, ou políticas da memória, né? Então, acho que a sua fala ela deixa isso muito claro para a gente também. Então, Mônica, assim, feito esses comentários assim muito mais relacionais, para a gente poder seguir um pouquinho o bate-papo, eu gostaria de saber se alguém da plateia tem algum comentário ou alguma pergunta a fazer à professora Mônica. Nós temos já uma pessoa ali no fundo e temos também uma outra pessoa ao fundo. E depois eu monitoro aqui se eventualmente teremos comentários pelo YouTube. Obrigado. Boa tarde, bom dia, boa tarde, né?
Eu gostaria de fazer só um comentário, né, referente aí ao acesso, né, aos arquivos, né, as fichas nominais lá que estão no arquivo público, né, quando o pesquisador, todo o material que pode ser consultado lá, nós digitalizamos e enviamos para o solicitante. Basta enviar um e-mail, né, lá que, assim, ações estão sendo tomadas na parte arquivística ali que nos compete ali no arquivo público, né? Então nós tivemos contato com a comissão da Estadual da Verdade, né? Com relação a essas organizações dessa documentação, dessas oitivas, dos depoimentos, né? Estão no repositório digital. E ações estão sendo feitas no âmbito arquivístico no Estado do Paraná, tá? Nesse sentido aí. Obrigado. Eu tenho uma pergunta mesmo. Eu não sou da área de arquivologia, eu sou da área da história, e a gente trabalhou durante a faculdade tudo que a memória não é só o que a gente lembra, mas também é o que a gente escolhe esquecer, né? E nós temos, e boa parte da população tem escolhido esquecer o que aconteceu durante a ditadura militar. Nós temos em comparação com o que os argentinos e os chilenos têm de combate, de memória sobre a ditadura militar, sobre essa questão da repressão aos direitos humanos, é muito vaga por aqui, né? Nós vimos nos últimos 7, 8 anos pessoas pedindo a volta da ditadura militar em um número exponencial, né? Sempre teve alguns, mas nunca de um modo tão grande. Qual que seria... Como avançar com a divulgação dos dados da Comissão da Verdade, mesmo em território nacional, para que a gente possa criar essa memória do que foi a ditadura militar no Brasil? Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que, primeiramente, eu acho que o Estado brasileiro precisa enfrentar, né, as Forças Armadas e esse legado, né, de violações de direitos humanos da ditadura. E, tradicionalmente, no Brasil, a gente tem uma forma de lidar com os nossos problemas de grandes acordos, né? A própria transição da ditadura para a democracia no Brasil foi um acordo, né? Ali, ainda no final da década de 70, inclusive com a lei de anistia, né? Então, é bastante difícil enfrentar esse legado. Eu acho que eu não sou a pessoa mais... não estudo essa temática para eu poder dar um tipo de opinião que não seja, né, com pouco que eu sei até, estudando essas questões. Mas eu acredito que as comissões da verdade no Brasil, elas, e aí acho que é uma crítica, elas perderam um pouco uma oportunidade de fazer um debate mais amplo com a sociedade, né? E aí, para além dos muros das universidades, né? A gente encontrou um ambiente propício ali no final dos anos 2000 e início dos anos 2010 em diante, para lidar com a questão da ditadura militar. E as comissões da verdade, elas poderiam ter sido, elas tiveram uma grande contribuição, certamente, mas elas poderiam ter feito um debate, ao meu ver, um debate mais fora da universidade, fora das audiências públicas, das assembleias legislativas, né? E uma perspectiva que eu defendo é que existe uma perspectiva dentro da metodologia das comissões da verdade, que são as atividades educacionais, que poucas comissões da verdade locais desenvolveram, com escolas, né, dentro de lugares públicos, porque isso você fomentaria o debate sobre a ditadura militar, né, com a sociedade de forma mais ampla. E, diferentemente dos nossos vizinhos latino-americanos, muitas dessas iniciativas elas são desenvolvidas, por exemplo, com os chamados lugares de memória, né? Você tem os museus, você tem
que aqui no Brasil também há muita resistência em conseguir criar, né, esses lugares que fomentariam o debate, né, a reflexão sobre esse período. Então, uma experiência que eu tive na minha tese, que até eu registro, que a tese de doutorado você fica 4 anos, né, fazendo ela ali. Quando eu comecei a investigar as comissões da verdade locais, e aí a gente está falando em 2016, 2015, eu identifiquei vários websites de comissões da verdade locais, como no caso da comissão da Universidade Federal do Paraná, né, que ainda está em funcionamento. Quando eu terminei a tese em 2019, eu fui revisitar essas páginas e não tinha quase nenhuma mais. Vários sites já não existiam. Hoje, se você fizer uma busca na internet sobre comissões da verdade livre, assim, né, você acha muito pouca coisa. E em 2015 era um momento muito propício, muito frutífero no momento, né? Então é um pouco quase que absurdo a gente pensar no final da minha tese, que foi entregue em 2019, a gente ter a eleição de um presidente que é um herdeiro, né, justamente da instituição ali que as comissões da verdade investigavam como perpetradora de direitos humanos. Então, na Universidade Federal do Pará, a gente identifica alunos que vieram do ensino médio e que foram fazer arquivologia porque eles participaram de eventos produzidos pelo Arquivo Público, lá do Estado do Pará, sobre a ditadura militar, que foram nas escolas. E, por conta disso, eles com arquivos da ditadura militar. Então, isso incentivou também esses alunos a irem para cursos de arquivologia, para cursos de história. Então, é uma pergunta difícil de fazer, de responder. Mas eu acho que perpassa sobre essa falta de enfrentamento do Estado, de forma clara, a tratar o legado, né, e as violações de direitos humanos, e que respinga, inclusive, no próprio funcionamento dessas instituições que investigam aquele período. Então, nesse sentido, professora Mônica, muito obrigado, viu? Gostaria de agradecê-la mais uma vez por estar conosco nesse nosso percurso, não de resolver por completo o problema dos acervos, mas acho que o mais importante é criarmos a possibilidade de confrontarmos efetivamente esses problemas, né? E acho que a reflexão teórico-crítica, metodológica, ela é fundamental também. Então, quero dizer em nome do projeto que foi uma alegria tê-la conosco aqui. Da mesma forma, também, eu gostaria de, já quase que encaminhando também, claro, efetivamente já encaminhando para o encerramento. Não sei, professor Helder, se você quer se juntar a nós aqui à mesa, ou no púlpito. Eu posso fazer encerramento? Tá bem. Vejam só, gente, pode ficar comigo, Mônica. Então, diante do nosso adiantar da hora, eu já vou encaminhar para o encerramento do nosso evento, e eu gostaria só de fazer algumas observações. O professor Rodrigo não pôde estar conosco aqui no encerramento, então ele deixa um forte abraço, e os agradecimentos também, enquanto coordenador geral do nosso projeto. Como coordenador de documentação que sou, gostaria também de agradecer a todos e todas presentes, sejam não só os nossos palestrantes, mas também os alunos, profissionais, atores acadêmicos, atores profissionais e todas as instituições aqui presentes. Para a gente foi muito importante essa possibilidade de promovermos um diálogo um pouco mais interrelacional entre essas instituições. Para nós também é fundamental, do ponto de vista do projeto, também ter o registro, não é, disso que nós realizamos nos 2 dias. Portanto, esse material está disponível no canal do YouTube, do LabGED, para quem tiver interesse depois de voltar a todas as atividades. Gostaria também de lembrar que essa atividade ela constitui, então, uma agenda ou um conjunto de compromissos do nosso projeto
em relação à sociedade como um todo. Então, para além, naturalmente, dos eventos que foram organizados ao longo do ano, né? Esse aqui é um dos eventos, né? Um seminário, efetivamente, mas é um ano que o projeto ele tem organizado um conjunto de ações, sejam elas oficinas, palestras ou atividades um pouco mais localizadas. E a nossa perspectiva é que a gente continue não só o debate, mas essa reflexão, como eu disse anteriormente à Mônica, que é uma reflexão de ordem teórica, metodológica, em que a gente confronta, então, uma experiência mais empírica com essa documentação desses acervos acadêmicos, mas com aquilo também que a área tem estabelecido, né, como um horizonte para o nosso trabalho. Gostaria também de, para além dos agradecimentos, dizer que esse evento ele faz parte, então, de uma agenda mais ampla de atividades de extensão, e eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de aproveitar essa oportunidade para evocar a memória da nossa grande amiga e professora Ana Maria de Almeida Camargo, que esteve conosco na conferência inaugural desse projeto, que foi em março desse ano, em que ela teve a oportunidade de dar uma conferência magistral para nós sobre a natureza do documento de arquivo. Como a professora Clarissa muito bem apontou aqui, não estamos falando de qualquer tipo de documento, nós estamos falando de um documento de arquivo, que, portanto, possui suas características muito próprias, né, as suas propriedades muito específicas. Então, eu não posso deixar de evocar a memória da professora Ana Maria de Almeida Camargo, que é não só um grande horizonte intelectual para nós nesse projeto, mas também uma grande amiga, né, uma grande relação afetiva que construímos ao longo desses últimos anos e que sempre estará em nós. E, efetivamente, o trabalho da professora Ana Maria estará em nós e espero que consiga estar durante muito tempo. Então, a depender de nós, que temos nos esforçado para confrontar essas coisas, sempre a gente vai evocar a memória da professora Ana Maria. Tá bem? Bem, acho que é isso. Eu vou passar, então, as palavras para o professor Helder. Agradeço a todos e a todas pela paciência e participação no nosso seminário.